Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo falado aqui do canal. Eu tô tentando gravar pelo celular para ver se funciona. Se não funcionar dessa forma, no futuro eu vou dar um jeito de tentar gravar de outra forma para vocês. Mas eu quero começar isso aqui pelo começo. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que aparece praticamente todos os dias nas minhas redes sociais, né? Que as pessoas querem saber como perder gordura mais rápido, porque todo mundo hoje tem pressa, né? E normalmente essa pressa ela acaba te dando um gás no início, mas te frustrando depois, porque você percebe que você não consegue emagrecer com a rapidez que você gostaria, né? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso ser muito honesta, né, como eu sempre sou em todas as minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é onde eu tô mais ativa todos os dias. Não existe milagre, né? Não tem atalho, não tem mágica, não existe um protocolo que vá funcionar de uma forma milagrosa se você continuar vivendo no mesmo jeito que você vivia antes. O que existe, o que é possível são estratégias que aceleram o processo, mas essas estratégias elas só funcionam quando elas entram dentro de um estilo de vida que você vai passar a ter a partir de então, né. Isso é importante porque foi exatamente nesse ponto que a minha vida mudou, né. O meu resultado só começou a acontecer de verdade quando eu parei de encarar, o meu processo como uma dieta e passei, né, uma dieta que fosse acontecer até eu atingir o meu peso, e passei a encarar como se fosse a minha vida a partir daquele momento. Então eu entendi que aquilo tudo que eu estava fazendo para emagrecer precisaria ser definitivo para que eu pudesse alcançar o meu peso ideal, alcançar uma vida saudável e conseguir manter, né? Porque a manutenção desse emagrecimento é uma coisa muito importante, porque senão a gente vai viver no efeito sanfona. Isso, inclusive, acontece para quem está tomando Monjaro, para quem fez cirurgia bariátrica, você até emagrece, mas se você não mudar aqui a tua cabeça e o teu estilo de vida, você vai engordar de novo. Então, assim, é possível emagrecer sem esses atalhos, né? O medicamento ou a cirurgia, é possível emagrecer com eles, mas o mais importante é você mudar a sua cabeça para que você consiga manter esse emagrecimento, não importa a forma que você emagrece, né. Então, eu aprendi que eu tinha que continuar fazendo, mesmo cansada, mesmo com vontade ou sem vontade, com motivação, sem motivação, eu tinha que fazer todos os dias, porque aquela era a minha vida, né. Então a primeira base para o emagrecimento, né, para perder gordura é o déficit calórico, é isso que vai te emagrecer, ingerir menos calorias do que você gasta, certo. Então se você não faz isso, você não tem perda de gordura, não importa treino, não importa suplemento, não importa o método que você faça, o corpo precisa desse déficit calórico, dessa diferença entre consumo e gasto calórico, para usar a gordura como fonte de energia e fazer você emagrecer como consequência, certo? Então, você vai ingerir ali a tua quantidade de calorias, você vai fazer um déficit calórico, né, vai calcular um pouco menos, comer um pouco menos de caloria do que aquilo que o teu corpo gasta para sobreviver, então você já vai fazer um déficit calórico aí na dieta. Só isso já te emagreceria, só que demora um pouquinho mais, certo? Então, para acelerar esse processo, a gente inclui o exercício físico, não só para acelerar o processo, mas também para ajudar no ganho de massa muscular, que a longo prazo uma pessoa com mais músculos consome mais calorias naturalmente, então isso vai aumentar o teu gasto calórico natural, além de, enquanto você está fazendo, você vai gastar calorias enquanto você está fazendo ali o exercício físico, então vai aumentar o teu déficit calórico. A mesma coisa com o cardio, também vai aumentar o teu déficit calórico, porque ele também vai gastar calorias. Então, além de você já está em déficit calórico na dieta, você vai aumentar esse déficit gastando mais calorias ainda com a musculação e com o cardio, certo? Isso é estratégia, né? Em geral, eh, o comum, né, é você priorizar o consumo ali de proteínas, né, de mais proteínas, diminuir a quantidade de gordura, de açúcar, enfim, porque
você precisa priorizar a questão ali das calorias e dos nutrientes bons, né. Então se você for comer porque tem muita gente que fala assim: "Ah, eu como tão pouco, por que que eu não emagreço?". Mas aí você vai olhar o pouco, a pessoa come ali um pacote de salgadinho que tem mais caloria do que 2 pratos de arroz e feijão, entende? Então é isso que você precisa começar a olhar. A partir do momento que a gente aprende a ver o mundo contando calorias, tudo muda. A nossa realidade muda, a gente começa a priorizar outro tipo de alimentação, a gente começa a pensar o que vale a pena a gente comer, com o que vale a pena nós gastarmos a nossa cota ali de calorias, e a gente consegue começar a calcular, tipo assim, se eu comer esse pacote aqui de biscoito recheado, quanto tempo eu vou levar para gastar essas calorias desse pacote de biscoito? Vale a pena eu comer esse pacote de biscoito? Porque eu vou comer ele em 5 minutos, mas vou precisar, sei lá, correr 2 horas na esteira para gastar as calorias dele. Vale a pena? Então a nossa cabeça precisa mudar, né. Eh, então isso significa comer com estratégia, você precisa começar a ter uma mente estratégica, pensar aí na tua alimentação de uma forma que você não vá passar fome, você vai ingerir os nutrientes que você precisa, eh, ingerindo menos calorias do que você gasta diariamente. Isso vai te trazer o déficit calórico e, consequentemente, o emagrecimento, tá? Outra coisa que muita gente não presta atenção é a quantidade de sal. O sal em excesso aumenta a retenção de líquido, né? Deixa aquela impressão de inchaço, de retenção, de que o corpo não está funcionando direito, né? Quando na verdade o corpo está segurando a água, está retendo a água por causa da quantidade de sal que você está ingerindo. Então, ter consciência da quantidade de sal que você ingere e também da quantidade de água, ingerir mais água por dia, colocar isso na tua vida, na tua rotina, uma ingestão de água adequada, né, para o seu peso, aí conforme a tua rotina, vai ajudar muito na questão da retenção, porque às vezes você não está tão gordo, né? Você não está tão gorda, você não está tão gordo. Às vezes o peso na balança não é só gordura, né? Quando a gente vê aquela diferença ali, de um dia para o outro de 2, 3 quilos, não significa que a gente engordou 2, 3 quilos de um dia para o outro, né? Muita coisa ali é retenção. E essa retenção se cura como? Diminuindo a quantidade de sal, aumentando a ingestão de água, tá? No meu caso, incluir a água na minha rotina foi um pouco difícil, porque eu não era acostumada a beber água. O que eu percebi, e aí entra uma questão que muita gente acaba não notando, porque a gente precisa prestar atenção na gente, nos nossos costumes, na nossa rotina, né? Então, para mim, era muito difícil, porque eu tinha preguiça de ficar levantando e enchendo a minha garrafinha pequena de água. Então, o que que eu fiz? Eu comprei uma garrafa de 2 litros de água. Como no meu protocolo de hoje está a ingestão de 4 litros de água, eu sei que eu preciso tomar uma garrafa dessa de manhã e uma garrafa dessa à tarde. Isso me ajudou a conseguir bater a minha meta de água, ter uma garrafa grande à disposição, porque eu sabia que eu não ia ficar levantando para encher a garrafinha de água, e isso me fazia não tomar água. Então também você precisa perceber quais são os seus problemas, quais são, né, as suas atitudes e tentar contornar se você não consegue fazer diferente. Não consigo, não tenho tempo de ficar levantando, enchendo a garrafa ou levantando, tomando um copo de água. Então, arruma uma garrafa dessa numa lojinha de R$ 1,99 qualquer, acho que eu paguei R$ 20 nessa garrafa, e é isso aí que vai sustentar a tua ingestão de água, tá? É simples, a gente só precisa aprender a como tornar essas dificuldades, porque não tem desculpa. Outra coisa que é muito comum, que atrapalha muita gente, fome e ansiedade. Agora só vou abrir um parêntese a respeito da fome, tá? Muitas vezes o que eu percebi que o que eu sentia não era fome, era sede. Então, às vezes a gente dentro do nosso corpo, a gente acaba confundindo as nossas necessidades. Então, eu percebi que muitas vezes eu comia, mas na verdade eu não precisava comer. Eu não estava com fome, eu estava com sede, porque eu não tomava água, tá? Ok, vamos voltar. Fome e ansiedade. Quando a gente entra em déficit calórico, é normal a gente sentir mais vontade de comer, principalmente doce, né, que era o meu caso, porque a gente fica ansiosa, né? O nosso corpo, ele começa a entrar em pânico, porque você está ingerindo menos calorias, né? Você ingeria um caminhão de caloria antes e agora você está ingerindo pouca caloria.
ele entra em pânico, isso te gera ansiedade, né, você também está ansiosa por resultado, ansiosa porque mudou a sua rotina, né, e aí aqui precisam entrar algumas estratégias simples que podem ajudar, né, alimentos com baixo volume calórico que podem te ajudar na ansiedade, porque muitas vezes a ansiedade a gente consegue matar mastigando, né, tem gente que precisa mastigar. Então, frutas mais leves, gelatina zero, eu consumo muita gelatina zero, né, coisas um pouco mais azedinhas que no nosso paladar ajudam a enganar a vontade de comer doce especificamente, né. Eh, Tudo isso são pequenos detalhes que acabam fazendo muita diferença quando a gente começa a se perceber, a perceber o que a gente sente, a sentir o nosso corpo, a sentir as nossas necessidades. Então, antes de começar um processo de emagrecimento, é por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quais são os nossos gatilhos, saber evitar os nossos gatilhos, porque o processo ele começa aqui. Para quem fez cirurgia bariátrica, a cirurgia é na barriga, a cirurgia não é na cabeça. Para quem está injetando o Monjaro, você tá trabalhando no seu corpo, não na sua mente. E a partir do momento que você parar de aplicar a medicação, se a sua mente não mudar, o seu corpo vai voltar para o que ele era antes, tá? Isso é natural, isso é 100% certeza. Então, para te ajudar com a mudança desses hábitos, você precisa se perceber, perceber os seus gatilhos, entender, aprender como contornar esses gatilhos e fazer isso funcionar na tua vida de uma forma leve, sem que pareça um castigo, né? Eh, e aqui eu também quero abrir um parêntese para quem está me conhecendo daqui, para quem não me conhece lá da outra rede, eu perdi 65 quilos com reeducação alimentar e treino, né? Depois que eu emagreci 40 quilos, mais ou menos, eu fiz cirurgia para retirada de pele do abdômen e das mamas. Essa cirurgia não emagrece, ela só é uma correção ali da pele, ela tirou a pele que estava sobrando, que estava, na verdade, me machucando, porque como ela estava, né, dobrada, ela acabava me dando feridas, assaduras, enfim, eu precisei fazer essa correção naquele momento. O ideal seria esperar um pouco mais, seria esperar eu atingir o meu peso ideal, mas não deu. Fiz quando eu emagreci 40 quilos, eu estava com 90 quilos na época, eu cheguei aos 130 quilos, tá? Isso ali com 19, 20 anos. Então, em 2024, eu fiz a cirurgia e depois da cirurgia eu ainda perdi mais 25 quilos ainda de forma natural, sem medicamento, sem bariátrica, sem nada, né? Depois que eu atingi o meu peso ideal, como eu coloquei na minha cabeça e coloquei como uma nova meta a competição, né, no fisiculturismo, eu comecei a utilizar hormônios. Mas quem entende um pouquinho sabe que hormônio não emagrece, né? E se você usar hormônio e continuar sentado no sofá, você não vai ter resultado nenhum, muito pelo contrário, você só vai ter os efeitos colaterais, tá? Então você precisa, de qualquer jeito, fazer exercício físico, treinar pesado, fazer cardio e fazer dieta, tá? Mas a questão que eu quero passar para vocês é que o que mudou o jogo para mim de verdade foi entender que eu não precisava de motivação, eu precisava de disciplina, eu precisava fazer mesmo nos dias que eu não estava me sentindo motivada, mesmo nos dias que eu me pesava e eu via que a balança não movia um grama. Eu precisava fazer porque aquela era a minha vida a partir daquele momento. Aquilo era o meu dia a dia. É como você levantar e trabalhar. Eu precisava fazer todos os dias. É como você precisa adotar como um compromisso, não como um talvez, como sei lá, se der eu vou para academia. Não, é o seu compromisso com você mesma, entendeu? Isso foi o que mudou. Então eu aprendi a lidar com a fome, aprendi a lidar com a ansiedade, com a vontade de desistir através da disciplina, quando eu entendi que aquilo era a minha vida e que não ia mudar. Então, eh, outra coisa que eu sempre faço questão de falar, porque eu sei que muita gente tem curiosidade, é a minha rotina, né, de treino e de alimentação. Quando eu comecei a emagrecer, eu não contratei nutricionista, não tive nutricionista, não tive personal, não tive acompanhamento médico, não tive nada. Eu fiz tudo sozinha, com informações que eu catava aí pela internet, que eu fui aprendendo, que eu fui filtrando o que era real, o que não era real,
porque tem muita coisa que a gente vê, muita dieta maluca aí que não funciona, tá? Que na verdade vai te dar restrição, né? E a restrição vai te levar à compulsão. Então, o que você precisa entender é que você não precisa fazer uma dieta restritiva para emagrecer. Isso só vai piorar a situação, principalmente de uma pessoa ansiosa. Então, justamente porque a restrição leva à compulsão. Você fica muito tempo em restrição, depois você vai querer comer tudo aquilo que você deixou de comer naquele período que você estava em restrição. E aí, de que adiantou todo esse sofrimento? Nada. Então, o ideal é você fazer isso, fazer parte da sua vida e fazer aos poucos, tá? Lá no início, eu não tive acompanhamento médico, nem nutricional, nem personal, nem nada. Emagreci uma boa parte. Depois eu comecei a fazer treinamento funcional 2 vezes por semana, e aí eu tinha ali um personal à disposição para a minha turma, né? Depois eu comecei com um acompanhamento nutricional, mas aí eu já tinha praticamente emagrecido tudo que eu precisava. Só que como eu precisava direcionar a minha alimentação para ganho de músculo, ganho de massa, e eu precisava desse acompanhamento com relação ao protocolo hormonal, eu precisei de um acompanhamento profissional para conseguir potencializar, né, os resultados, porque eu não sabia, porque eu não sou formada na área, né, não tenho expertise nessa área, não sou profissional da área da saúde, eu não sabia como direcionar a minha dieta e meus treinos especificamente para ganho de massa muscular, não só para perda de gordura. Entende? Então são protocolos diferentes, a quantidade de comida é diferente. Eu também não sabia a questão do protocolo hormonal, então eu precisei de ajuda. A gente não pode fazer esse tipo de coisa por conta, tá? É muito perigoso mexer com isso, se você não entende, se você não sabe, tá? Tem muitos colaterais que só um profissional vai conseguir te ajudar a entender como isso funciona no teu corpo, o que vai te trazer de benefícios e o que vai te trazer de efeitos colaterais. Por isso, um profissional é muito importante. Eu tenho muito mais dica para dar para vocês, mas eu vou dividir em mais vídeos para fazer uma série de vídeos bem legais, uma série bem legal aí para quem quer emagrecer e realmente manter esse emagrecimento, ter isso como uma vida, né, uma vida saudável. Então, aperta aí no sininho, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta me dizendo o que mais você quer saber, e fica ligado aí nos próximos vídeos, que pode ter certeza que eu tenho muita coisa que eu mesma vivi, que eu sei que pode te ajudar.